Oi, oi, gente, eu sou a Pamela Otero. Hoje eu sou a viajante desse cristal maravilhoso aqui que eu tô inserida. Eu sou atriz e também trabalho com bem-estar, com mindfulness, com yoga. Também sou comunicadora, trabalho com comunicação. E recebi esse convite da Van. A Vanessa, gente, a Vanessa, ela tá tirando da cabeça dela quem ela é, colocando no cenário, assim, é mais ou menos isso e muito mais, né, Van? Lúdica, criativa, intensa, caótica. Que Mas, mais? mas eu acho que essa é a brincadeira, né? A gente criar com quem a gente é. Eu acho que o problema é quando a gente fica tentando performar e criar alguma coisa que a gente não é. Aí é forçado. Você passar a vida inteira. Isso é uma das coisas que eu fico mais me questionando e me ponderando também. Porque se você tem essa vida, você vai passar essa vida inteira sendo o que você não é, o que você fez aqui? Não, exatamente. Né? É uma coisa que a gente fala Que muito perda de aqui. tempo. Não, até porque todo mundo vai morrer, né? Então, É. assim, a gente vai estar aqui ensinando pra quê, no final das contas, né? Pra quem? Pra gente mesmo. E aí o tempo passou e. É uma música sertaneja, né? O tempo passou e você sofreu calado. Exatamente, exatamente. Gente, prazer. Quem não me conhece, eu sou Vanessa Oliveira. Hoje eu sou uma mulher branca, cabelo encaracolado, curto. Tô aqui com um kimono meio rosa, porque não dá pra ver, mas tá cheio de unicórnio. Mas a energia do unicórnio tá aqui. E muitas cores nos adereços, como sempre, pra gente navegar. Na verdade, eu falo que cada pessoa que senta aqui é um universo. Sim. Né? E eu até brinquei no vídeo que a gente gravou agora, eu falei, não é atriz não, gente, é o caos. Porque é muito legal ver você criando também em outros lugares não óbvios. E eu acho que isso tem a ver com a tua essência e com coisas que você tem a falar para o mundo. Tem. Então, eu fico muito honrada de você estar comigo Eu tô muito hoje feliz, aqui. Van. Pra gente se experimentar, né? Ótimo. Pra gente experimentar esse negócio chamado humanidade, entendeu? Porque isso é uma construção social, então a gente pode inventar o que é humanidade a cada segundo. Exatamente. Eu acho que é muito. As experiências, elas podem ser similares, mas elas são muito individuais, assim, né? Então, quando eu encontro um outro ser humano, eu sabendo o caos da minha pele pra dentro, o universo, né? Eu falo muito isso em meditação, quando eu vou guiar a meditação. A gente vive da pele pra fora, né? Mas aí é fechar o olho e entender o que tem da pele pra dentro. É a mesma quantidade de coisas. Ou mais. O que tá dentro tá fora, o que tá fora tá dentro. Né? Assim como é embaixo é em cima embaixo. Então, é um universo que não dá pra gente ignorar. E a gente, tendo isso dentro da nossa cabeça, a gente consegue olhar pra uma outra pessoa e ter. Olha, caiu É coisa, o meu celular, gente. que já não deveria nem estar aqui, né? Deveria estar pra lá. Mas foi o que aconteceu, né? que ele veio assim, o que eu tô fazendo aqui? Ele simplesmente se matou. Se jogou. Não tem, né? É outro tipo de conexão aqui. Não. Não é essa conexão do celular. Não é. Não Ele se renunciou. Eu lembrei que agora eu vi um vídeo recente no TikTok. Era o cara. Deixa ele aí, que senão ele vai cair de novo. Ou você tem cola aí nele? Você tem cola? Não tem cola. Não tenho, fiz sem cola, bem caótica. Então, eu lembrei de um vídeo que eu vi no, sei lá, TikTok, algum lugar desse. O cara, ele vai pro meio de uma ponte maravilhosa, no meio, assim, de um cenário tudo bucólico, lindo, natureza, não sei o quê. E aí ele vai pra dar um salto, né, mortal ali no meio da ponte. E ele com o celular no bolso. Caiu. Menina, saltou ele e o celular, né? O celular, ele ficou feliz com o salto dele e o celular foi embora. Imediatamente depois. O celular foi embora, nunca mais viu. Eu falei, gente, mas também, por quê? Como é que não lembrou, né? Foi saltar, tinha gente gravando, por que carregou o celular? Não Tem sei. as pessoas têm uma coisa, como se fosse É apego, né, gente? Mas essa vida tá muito doidona. Que é que a gente tá tão apegado com um negocinho tão pequeno desse, né? Mas é uma coisa que a gente fala muito da questão do eixo externo, né? Assim, a questão, o vício, né? Que o celular ele traz, que é um vício que ele só vai passando de coisas a coisas, né? Pode ser um cigarro, pode ser um celular, pode ser. Aí vai gerando uma dopamina, vai gerando. A média é você olhar no seu celular a cada 3 minutos. Isso é muito desesperador, né? A cada 3 minutos você olha, sabe Deus o quê? Antigamente a gente já ficava incomodado que a gente abria a geladeira e não sabia o que ia comer, mas pelo menos era, sei lá, 3 vezes no dia. Agora, a cada 3 minutos, você abre o celular pra ver o que tem. E sempre vai ter um monte de coisa, né, gente? Mas esse negócio da geladeira é legal que você trouxe, né? Que é esse comportamento de abrir a geladeira e olhar para aquele bando de opção, ou poucas opções, ou o que for. Fazer a escolha Mas ali. a coisa
do vazio ali, do que assim, o que que eu vou escolher? Ou olhar e falar, não tem nada. Tem isso, tem 2 cervejas, tem, sabe? Mas Sim, de tem cara com a realidade. de cara com a realidade, mas tem um lugar assim, você até sabe o que tem ali, mas tem um prazer de abrir a geladeira E olhar. e olhar, E ver as mesmo que ela texturas esteja vazia. diferentes, a textura da prateleira, a textura da gavetinha, tudo diferente. Você vê, né? Você tem ali é um pouco mais palpável do que o telefone, pelo menos, né? Mas eu acho que é isso. O telefone ficou mais fácil, né? De estar ali à mão o tempo inteiro, é pequenininho, porque a geladeira não dá pra carregar no bolso. Não dá. Porque se desse, o povo levava. Mas eu acho que é isso. Quanto mais a mobilidade, quanto mais. Eu falo que a comunicação, né? Ela é móvel, tanto no abstrato, né? No sentido de. A gente aqui tá falando de uma forma oral e a borboleta Voou. caiu. Gente, tá Ela não tudo caiu, caindo ela hoje. voou e Hoje pousou. pousou. Mas tem uma coisa, essa coisa da mobilidade, né? Da comunicação, né? O aparelho, né? A televisão que era grande, aí de repente ela fica pequenininha. O computador que era grande, ele fica menor. Essa coisa de você carregar, né? O utensílio, né? Na verdade, a tecnologia, né? Que leva o mundo. No Aí agora óculos, tá no né? óculos, aí a pessoa tá conversando com você, de repente ela começa a falar, você acha que ela tá falando sozinha? Não, ela tá falando com alguém ali naquele celular. Eu acho que eu endoideço de ver se eu usar um óculos desse. Eu já converso com muitas pômelas o tempo inteiro. Se eu botar um óculos desse, acho que eu vou sair do flutuo escarpado pela rua. Mas você entende que, no final das contas, essa é a sociedade que a gente tá vivendo e é uma sociedade que nega o abstrato. Você sabe que eu vi uma... Eu não sei se ela é psiquiatra ou se ela é psicóloga. Anos atrás, agora deve ter piorado muito mais. Ela dizendo a quantidade de crianças que estavam ficando mais míopes porque a gente está perdendo a visão distante. Porque a gente está trazendo tudo para cá. Aqui, ó. Então, a gente não está treinando mais o nosso olhar para ver lá no horizonte, para ver lá longe, lá distante. Tanto que eu tenho mania. Isso dentro do yoga, tem o Kriya Yoga, que são as práticas de yoga que ajudam a gente a se purificar, a limpar. Seja na lavagem nasal, né? Então, tem a Tátrica, que é a meditação que você fica olhando para a vela. Eu tenho mania de fazer isso pelo menos um momento do dia no horizonte. O que eu consigo olhar que está mais distante da minha visão para eu treinar esse distanciamento. Eu sou míope, né? Eu fui uma míope de quase 8 graus. Aí eu fiz a cirurgia laser e agora eu tô com 1,25. Mas é um dado que me impressiona demais. Você ter crianças que estão ficando mais míopes, cada vez mais novas, os mais velhos também, porque a gente tá fazendo isso, né? Se ainda estivesse fazendo isso para olhar para dentro. Mas você sabe que isso que você tá falando casa muito com que as coisas que a gente fala. Aqui na Causa a gente fala de desenvolver uma visão espectral. Teve um programa que a gente gravou antes aqui, que foi com o Nadan. Eu falei da questão do olho de peixe, né? Esse olho de peixe, a lente do olho de peixe, que traz o céu e a terra, sabe? Que traz essa coisa mais 180, né? E que a gente pode treinar. Porque da mesma forma que as crianças estão ficando míopes porque elas estão treinando outras coisas, quando a gente treina outras habilidades com o corpo, a gente começa a treinar outras formas de ver. E isso que é maravilhoso, né? Se a gente tem consciência disso, a gente consegue se adaptar, a gente consegue treinar, a gente consegue se ajustar, mas a gente precisa talvez falar bastante sobre isso para que isso vire um treino, né? Porque ainda tem a questão da negação, né? A negação de que não, eu não preciso disso. Não, isso é papo de doido. Não, isso porque tem as caixinhas, né? Então, a caixinha do holístico não faz parte da caixinha do corporativo, que não faz parte da caixinha da arte, que não faz parte da caixinha de quem tá vendendo, sei lá, na padaria. Isso é uma doideira. Isso é uma doideira. Eu juro pra você, até a hora que eu falo assim, cara, ser humano, pelo amor de Deus, vamos rebutar, começar de novo. Porque a gente se encaixotou num nível que a gente está perdendo a visão. Sim. E aí, quando a gente fala dessa questão da visão espectral, a gente fala muito de quebrar essa lógica binária e dual também. Sim. Que também pode ser treinada. Exatamente. Sabe? Outro dia um amigo nosso chegou para mim e falou isso, que ele falou, olha, você tem que ver quando você estiver falando sobre a causa, as pessoas vão estar num desconforto. Aí eu falei, qual desconforto? Aí ele falou, de olhar pra você, mulher, assim, né, tava toda colorida, e olhar pra você e não saber que caixa que te coloca. Porque as pessoas objetivas querem saber onde te colocam. Tá, mas é o quê? Mas o que mas é por quê? Tá, mas como é?
Gente, sente um pouco aí. Não dá só pra você sentir o que tá acontecendo, não? Você quer a resposta completa? Mas de tudo o tempo inteiro? Mas é a bússola da fórmula, a É. busca da resposta. E aí eu falei com ele, eu falei, a pessoa vai ficar no desconforto porque ela não tem a visão espectral. Porque se ela tivesse a visão espectral, ela ia ver 3 camadas de Vanessa, 4, 5, 6, e falar, porra, interessante. Parece um chapéu de mágico que vai tirando um coelho, isso. tira uma rosa, tira, sabe? Qual é o problema, né? Essa coisa de você colocar logo a pessoa, ou um conceito, ou algum treinamento, logo numa caixa, a própria arte, pô, Exatamente. Ela- Segmenta demais. ela tá demais, nesse lugar, é. até mesmo por conta da indústria. Entendeu? Ah, não, você precisa se definir, se rotular para o público saber o que você, né? Até mesmo. Imagina, Van. É que assim, eu meio que nunca ligo porque as pessoas falam, né? Isso sempre foi uma prática minha, porque ou senão não dava conta do meu caos familiar, né? Mas era quantas vezes, desde pequenininha, mas você é atriz disso ou atriz daquilo? Gente, eu sou artista, sabe? E aí você tinha que, o tempo inteiro, você tem que se rotular, você tem que se definir. Eu não como carne, mas eu não sou uma vegetariana que vai te fazer parar de comer carne agora, se você come, sabe? Eu não sei, eu acho que todo mundo tem coisas mais interessantes pra me apresentar e pra eu trocar e mesmo que a pessoa fale quem ela não é. Por isso que eu não gosto de me apresentar. Sabe? Porque eu acho que eu acabei de falar e eu não sou aquilo que eu falei. Ótimo, então vamos começar de novo, gente, olha só. A gente vai começar de novo com ela agora, porque ela vai se apresentar pela segunda vez. Porque ela chegou aqui e falou, eu nunca gosto de me apresentar. Eu falei, a gente inverte o eixo de propósito. Então se apresenta de novo. Não, agora vamos lá. Vamos lá. Ai, meu Deus. Respira e vai. Gente, eu sou a Pamela Otero. Estou num momento em 2025 extremamente caótico. Eu acho que é o ano mais caótico da minha vida. Se não fosse a arte, se não fosse o lúdico, se não fosse o meu sentir, a minha sensibilidade, eu não sei onde é que eu ia estar esse ano, entendeu? E gosto de me comunicar, e gosto de me comunicar por completo. Então eu gosto de falar, mas eu também gosto de ouvir. Eu gosto de ser escutada, não gosto de falar também se a pessoa não estiver me ouvindo. E vice-versa, assim, essa reciprocidade, entendeu? Eu gosto disso, eu gosto de viver esses momentos. E aí? Eu não falei nada de profissão, porque não quis agora. Mas como é que foi? Você achou diferente? Eu gosto mais de falar assim de mim. Essa é a verdade. Eu gosto mais disso do que de, sei lá, certificados e diplomas, sei lá. É um entendeu? saco, né? Uma vez eu dei uma palestra sobre caos, e aí eu comecei a palestra, às vezes eu faço isso ainda. Eu começo a palestra e falo, oi gente, eu sou a Vanessa, e se você quiser saber sobre mim, dá um Google. Olha. Porque a conversa aqui é sobre o que você acredita, não sobre o meu currículo, entendeu? Então eu vou falar com você sobre caos. E aí eu começo a falar sobre caos e as pessoas ficam curiosas para saber ou não, aí é o problema de cada um. Mas é assim, temos aqui 15 minutos para fazer uma palestra, aí eu vou ficar, 2 minutos, nem que seja, falando de mim. Ali a gente já está perdendo uma troca que é preciosa no sentido de o que eu quero falar para você, o que você quer falar para mim, o que vai chegar, o que se troca naquele processo. E é muito interessante porque isso gera um desconforto, porque a pessoa ela vai para um lugar do abismo porque ela precisa da credibilidade do que vem do rótulo para ela dizer se ela acredita ou não. As pessoas deixaram de isso. pensar. Entendeu? Eu olhar pra você, eu preciso escutar o que você tá falando, eu vou digerir o que você tá falando, e refletir. E aí tomar a tua decisão. E aí tomar minha decisão, falar ou não. Você pode falar uma coisa, eu vou ficar em silêncio, entendeu? Só que essa coisa, né, do imediatismo, desse lugar, né, eu falo que a sociedade não treinou pra ser globalizada, não treinou pra ter 1 zilhão de conteúdos ao redor, deixou as pessoas num lugar que eu acho que elas sentem medo de não ter a resposta ideal para o outro. Elas sentem medo. Por isso que elas não estão presentes quando uma conversa está acontecendo. Porque enquanto você está falando, eu ao invés de estar tentando ter de você o máximo que eu posso, eu tô pensando no que eu vou falar para te responder. Ou para dar meu ponto, né?
ou pra retrucar, que daí quando é assim também, daí, hoje em dia, se eu tô, assim, eu percebi que a pessoa tá me ouvindo só pra retrucar, eu começo a concordar com ela. Jura? Não vou entrar em outro caos. Gente, não vou, senão é uma esfera sem fim. Mas olha só o que você ia falar, não vou entrar em outro caos. Olha que engraçado. Pra mim, isso não é caos. Caos pra mim é liberdade de movimento. É verdade. Entendeu? Então, se uma outra pessoa ela quer impor só Mas o do outro pode ser nosso caos. Não, aí que tá. Não? Aí que tá. A liberdade é a aceitação, né? É aceitar que tudo que vem. Então, a pessoa veio com aquela rigidez, é aceitar aquela rigidez ali e ver como que você dança com aquilo. Aí você manobra. Aí você usa o movimento. Mas aí você tem que lembrar que você também é livre. Exatamente. Porque às vezes você esquece que também é livre de movimento. Você entra na rigidez do outro. Ixi, várias vezes já entrei. Ixi, meu Deus do céu. É dar a cara pra tomar um tapa, assim, né? Não faz sentido. Às vezes faz, né? Porque às vezes você saiu o pé da vida de um lugar, você quer descontar. Porque normalmente quando a gente faz isso, é esse o motivo. Você quer descontar em outro lugar, né? Então, hoje eu prefiro não comprar, porque senão eu não dou conta das minhas questões, assim, sabe? Daí eu falo, eu concordo com você. É exatamente isso. Mas essa coisa que você falou do descontar, tem uma coisa que eu gosto muito de trazer para as pessoas, é que assim, a gente tem uma coisa que a gente acha que assim, eu tô dando tudo que eu tenho para você naquele momento. Aí, existe um lugar racional que faz uma matemática, ó, se eu tô dando 2, eu tenho que receber 2 da Pamela. Não, se eu dou 4, ela tem que dar 4. Isso serve para qualquer coisa, serve para uma relação, serve para uma empresa. Eu tô dando tanto e a empresa não me dá nessa Nada. mesma toada, né? E aí tem uma matemática do intangível ali, né? E aí você fica buscando essas codependências que isso não faz o menor sentido em termos de natureza caótica. Não faz, e os medidores às vezes são diferentes, né? Às vezes eu tô dando 2 gramas e você tá me devolvendo 2 quilos. Então, tipo, qual que é teu 2, qual que é meu 2? Mas você imagina que isso tá tudo dentro do seu interno, que não é lógico, e aí a pessoa depois não entende por que pirou. Mas o que eu queria colocar é essa complexidade, a gente tem sempre linhas aqui, né? Essa complexidade de rede que a gente que eu impacto você, você me impacta. Sim. E aí, o que eu dei pra você, o que te impactou, às vezes você vai passar ali pra Roberta, pro João, pra Maria, pro Bruno, entendeu? E a gente vai zigue-zagueando no outro, e às vezes o amor que você dá vai vir de um estranho ou de uma outra pessoa, quando você percebe que a sua relação é com o universo, que a sua relação com a vida, ela é muito mais ampla do que de um pra um. E aí é um ensinamento que dá até vontade, já que a gente chora, né? Mas aí é uma desculpa. Nossa, gente. Não é? Porque às vezes eu perdi muito tempo no meu último relacionamento. Eu não sei se é perder, Pam, porque perder é invalidar também lugares A construção. de crenças. Mas eu já parei bastante para tentar analisar e ponderar. Hoje eu acho que eu mais perdi do que qualquer outra coisa. Porque, só que assim, ao mesmo tempo, os sonhos que você queria construir, eles são seus, né? Então, à medida que você jogou os sonhos para você viver em casal, ou enfim, em família, à medida que você toma esses sonhos de volta para você vive tua vida de novo. Mas você não acha que os sonhos podem mudar? Eu vou fazer uma Acho que sim. Os meus não mudaram. Mas eu acho que sim. Eu vou fazer uma provocação que foi um aprendizado que eu tive com a minha mãe sobre isso. A minha mãe, quando ela se casou com meu pai, eu não estava viva, mas eu sei essa história. Ela abriu mão de ser aeromoça, que era algo que ela queria muito, era um sonho, né? E aquilo dentro de mim, quando eu fui crescendo, né? Pensamento feminista, de trazer o poder da mulher, né, para minhas mãos. Sim. E eu me perguntava, pô, imagina, abriu mão, perdeu aquilo que você estava falando e fazendo também, porque tá no teu sistema. E aí ela falava para mim, e eu custei amadurecer isso, porque primeiro eu tive que resgatar o feminino dentro de mim, eu tive que resgatar minha mãe num outro lugar dentro de mim, porque eu coloquei o feminino num lugar muito ruim, entendeu? Eu achava que o feminino, ele não ia me trazer respeito, ele não ia me trazer lugar, ele não ia trazer espaço, até porque o tempo inteiro eu escutava isso, que não podia ser assim, não podia ser assado. E aí foi muito interessante que quando eu fiz as pazes com o meu feminino, e aí
assim, a minha mãe foi um grande presente da vida, assim. Eu olhei para a história dela, eu já escrevi sobre isso, já falei com ela sobre isso, né, da capacidade. A minha mãe, ela deixou de ser o que ela tinha sonhado e ela foi seguir uma pessoa, porque meu pai, ele tinha uma carreira que mudava de cidade E ela foi acompanhando. e ela foi acompanhar. Alguém pode olhar e falar assim, pô, ela abriu mão da vida dela. E é interessante porque quando a minha mãe mudou de decisão, ela abraçou um novo sonho. Sim. E eu acho que quando ela abraça um novo sonho, ela descobre uma outra faceta dela. Mas isso foi quando? Eles chegaram a se separar, Não, eles estão romper? Não. juntos até hoje, eles estão juntos até hoje. A gente já conversou sobre isso várias vezes. E é interessante porque, como ela foi seguir ele, ela começou a se reinventar. Uhum. Então, a cada lugar, a cada cidade, ela criava uma coisa diferente. Sim. Então, a minha mãe inventou de vender chocolate, de pão de Eu queijo, consigo super entender de a sua mãe. roupa, de não sei o quê, Aham. porque ela é uma criadora. É. Então, a Ela tem expressão. a criatividade, a fertilidade de ideias, né? E a coisa da aeromoça, ela, assim, a coisa de viajar é uma das coisas que ela mais ama. Uhum. E aí, porque o ponto é, como é que você consegue abraçar novas decisões que às vezes vão pegar aquele sonho de uma determinada forma e transmutar ele numa outra forma, mas contendo a tua essência. Sim. Uhum. Entende o que eu tô querendo dizer? Sim, e eu acho que isso super funciona para alguns sonhos. Alguns, por exemplo, filhos, entendeu? São sonhos que você provavelmente vai precisar sonhar junto. E à medida que... Não, tô tomando meu sonho de volta. Tô resolvendo isso. Super resolvida já, inclusive. Vai, continua o que você tá falando. Mas, dentro se existia uma dupla que tinha esse sonho e, de repente, esse sonho não é mais um sonho, uma comunicação seria importante. Mas a gente tá falando de pessoa, enfim, de um universo onde isso aqui é um grande desafio. É porque às vezes tem tanta coisa aí, assim. Eu me lembro quando eu me separei. Eu acho que tinha muita coisa que ele não sabia mesmo. Então, por isso que eu tô te falando que é um desafio. É um grande desafio, porque às vezes o que a gente quer da comunicação do outro, nem o outro sabe. Exatamente. E se ele souber, ele não sabe nem como falar. Às vezes a pessoa não sabe, não se sabe. Não, é o que mais Entendeu? tem, a gente não se sabe. E aí, como que você vai conseguir comunicar isso se... Mas aí, veja, vamos lá. Quando a gente olha como perda, eu gosto de voltar Esses dias eu ouvi que a gente não pode falar assim, porque a gente perde, e se a gente perde, a gente pode ter de novo. Então, como não é o caso... Mas olha só... Eu aproveitei do jeito que deu. Mas é que tá. Digamos. Então, eu tenho uma coisa que eu gosto de colocar, que é pegar toda a palavra e trazer com movimento. Como seria isso? O que é uma perda com movimento? É um gerúndio. É uma perda com movimento. Uma perda, quando você perde, quando você fala perdeu, parece uma coisa fixa e pra sempre. Uhum. E nunca mais volta. Quando eu falo perda com movimento, o que que isso bate em você? O que isso ressoa? Vou dar um exemplo. Quando a gente fala, por exemplo, controle, né? As pessoas falam assim, de controle. As pessoas gostam de falar de controle de segurar, muito às vezes. Quando eu falo controle com movimento, eu posso pensar numa hidrelétrica. Abrindo e fechando comporta. Aquilo é controle. Mas às vezes as pessoas, quando pensam em controle, não pensam que no movimento tem controle. Exatamente. Então, uma das coisas que a gente fala na Caos é trazer a consciência de movimento para tudo. E aí eu te pergunto, o que é uma perda com movimento? Olha, eu acho que chama... Não precisa saber responder, não. Mas acho que chama Pamela Otero em 2025. Pode ser? Porque, meu amor, que movimento é esse? Mas é porque quando eu te falo isso, o que é seu, cara? É seu. É seu. Não, e ele vai ser expressado. E até mesmo filho. A gente tá numa sociedade hoje que tem tantas formas e tantas maneiras que eu acho que só vai se multiplicar cada vez mais. Eu também acho. Sabe? Eu também acho. Então, assim, mas tem tantas outras coisas que foram vividas também. Eu tô falando isso porque eu fiz muito esse exercício quando eu me separei. Porque eu falava assim, cara, então o que eu vivi foi uma mentira? Então aquele amor não era aquele amor que eu imaginava? Então, porque você começa, o cérebro, o sistema, começa a querer colocar tudo na prateleira para justificar o que aconteceu, o que foi vivido, as escolhas,
as decisões, aí pensa assim, pô, mas será que eu fui uma idiota? Será que isso tudo é o cérebro tentando trazer uma lógica, uma justificativa pra você continuar acreditando em você. E às vezes isso pode vir de outra pessoa. E aí é uma questão bem densa e bem desafiadora, entende? Porque eu acho que assim… E vem bastante. Só vem. Mas como eu gosto de comunicar, então pra mim as coisas elas têm alguma solução através da comunicação. Não a minha solução, mas alguma resolução pode acontecer. Né? Por exemplo, eu tenho algumas questões judiciais, por exemplo, tem testamento da minha avó, eu sofri um estelionato na minha vida, essas questões judiciais, elas acontecem. Eu quero que se resolva, óbvio, do melhor jeito possível pra mim, mas antes disso, eu quero que se resolva, sabe? Eu não quero continuar tendo que resolver isso, eu quero resolver os meus BOs, né? Não os BOs que caíram no meu colo. E que são meus. Então, eu resolvo, cuido, dou atenção pra eles. Então, eu acho que isso é um ponto importante, assim, que é um grande desafio pra mim. Por quê? Pra mim, que acredito que a gente pode conversar, não pra resolver, assim, ficar em paz, felizes para sempre. Não. Às vezes é resolver e entender que não deveria ter acontecido nunca, ou que um detesta o outro. Você acha que não deveria ter acontecido nunca? Eu tô falando de qualquer coisa, assim. De qualquer coisa? É porque, eu vou te falar, eu já acho que poderia ter acontecido de outro jeito, talvez. Você deu o que você tinha, não. É porque assim, é um lugar que eu visitei muito também dentro de mim, assim. E eu vou te dizer que assumir que a gente… Vários lugares, assim, nossa, se eu tivesse uma determinada consciência… Cara, eu dei o que eu tinha. Não, eu também sou dessas. Eu não fico pensando, putz, faria diferente, não sei o quê. Não, é sempre… E isso não tem como ser diferente. Sempre sou o máximo de mim em qualquer circunstância do que eu tô vivendo. Mas tá se julgando depois, não tá? Não, quando você fala, isso nunca poderia ter acontecido. Não tô falando com peso. Não. Sabe? Não, mas eu acho que assim, poderia não ter acontecido, porque… Mas poderia não ter acontecido. Tipo, poderia não ter ido à feira, poderia não ter descascado esse abacaxi, poderia não ter casado, entendeu? Ô, que saco, viu? É isso. Sabe? Tipo assim, mudamos de assunto, entendeu? Não, eu acredito que a gente faz algumas escolhas. E com a cabeça que eu tinha, acho que não é mais a mesma, mas é só um achismo, tá? Pode ser que seja, não sei, amanhã. Mas é porque, olha só, vamos lá, é e não é. Porque a gente é muito complexo para virar e falar assim, talvez alguns lugares ainda são os mesmos, talvez outros lugares não sejam. É começar a se ver mais como uma teia, como uma rede, do que uma coisa sólida. Porque até isso aqui… Tem movimento. Eles não até são… Isso daí, Eles não, tá até entendendo? isso daí se mexe. Exatamente, olha só. Eles são do mesmo tamanho, mas você olha as cores, já é uma outra coisa. Isso é você. Você antes e você depois. Quando a gente fala de caos, a provocação tá muito nesse lugar. Porque se a gente não percebe o caos que a gente vai achar assim… Cara, não, mas eu sou diferente, eu sou igual. Não, você é igual e diferente. É diferente. E aí é de indivíduo para indivíduo de novo. Então, talvez, uma década atrás, 5 anos atrás, eu conseguisse lidar melhor com coisas que hoje, pra mim, nesse meu momento, são coisas inadmissíveis. Putz, não. E aí eu acho que você tem que estar no agora. Se são inadmissíveis no agora, são inadmissíveis no agora. É isso. E se não foi no passado, não foi no passado. É isso. Você consegue navegar com tranquilidade? Porque, eu vou te falar, eu já me bati muito. Quando eu falava isso muito com meu pai, às vezes eu falei assim, pai, às vezes tem uma pressão muito grande, então me deixa trabalhar aqui no que eu tô trabalhando, porque a maior julgadora da minha vida sou eu. Porque quando a gente começa a olhar, né, as coisas que a gente faz, eu não sei com você, mas assim, às vezes as pessoas me perguntam, você é virginiana como? Tá fazendo caos? Você não tem ideia como é que é essa cabeça. Nossa, eu não sabia que você era virginiana. Isso é uma mulher. Isso é uma surpresa. Essa bolinha tá fora do lugar pra você, não tá? Cara, nada. Nada. É uma virginiana típica. Não mesmo. Mas tem essa coisa do julgamento, assim, interno. Eu acho que a caos, quando a gente traz ela e quando eu pari, né, esse lugar, esse pensamento, essa filosofia, foi um lugar de libertação desse julgamento. Sabe? Porque… Foi bem importante, né, pra você? Foi porque eu acho que o julgamento, era eu torturando eu mesma.
Entendeu? Aí quando vinha uma outra pessoa, coitada, eu falei do meu pai, porque a gente conversa muito sobre as questões das conquistas na vida. E às vezes você tá conversando com um amigo, e o amigo faz uma pergunta simples, mas aquilo dói num lugar que você tá se julgando há muito tempo, aí você. Entendeu? Fica arredia. Porque não tem nada a ver com o outro. Tem a ver com o peso que você dá sobre a sua vida, sobre as Porque suas realmente pode ter sido decisões. pesado, de fato, pra você e por isso te machucou. Pode estar com uma ferida que você nem sabia que estava aberta. E aí é trabalhar com Tá a ferida. inflamado, é. E aí é pegar aquela ferida e falar, peraí, então tem uma ferida aqui. Uhum. Então vou inverter. A gente fala muito do inverte o eixo. Falei, peraí. Falei, e rosnei pra pessoa, falei, deixa eu dar uma olhada que tá tocando em alguma dor É, dentro de mim. Aí entra no lugar da compaixão, né? sim. E do não saber e falar, cara, eu não sabia. E assim, eu E não às vezes controlo. você não controla e às vezes é só pedir desculpa mesmo e nem tentar entender o que é, porque às vezes a pessoa ferida não tá nem sabendo que tá com a ferida exposta, né? Não, é o que mais tem, É. entendeu? E essa coisa, quando a gente fala do não controle, né? A gente precisa trazer para um processo de aceitação essa coisa de que a gente não controla mesmo. Por mais que a gente tenha aqui, esteja aqui, né? Acontecendo aqui, tá tudo controlado, tem uma gravação aqui acontecendo. Você tem uma vida que tá acontecendo fora aqui, eu tenho outra, cada um aqui tem tá outra. assim, ó. E aí pode acontecer alguma coisa ali, sabe? E aí alguém abre a porta porque aconteceu, deu um problema ali fora. A gente não controla Não. nada, entendeu? Então eu acho que quando a gente começa a aceitar que a gente não controla, é impressionante como você entra num lugar. Por isso que todo mundo fala assim: como é que essa virginiana não tá. Não tô preocupada, É. porque eu aceitei que eu não controlo. Eu tô nessa fase de tanta coisa pra resolver, mas, Van, tanto BO de off. Esse não dá pra colocar no microfone. Mas tanto que tem umas horas que eu paro e falo assim. "Ai", e pra mim é bem difícil, tá? Essa frase que eu vou falar agora. Não sei como resolver, então não vou resolver. Dói. Pra mim é complicado. Pra mim é porque eu sempre soube resolver, sempre tive que resolver. Mas eu tô fazendo isso. 2025 é meu ano de fazer isso. Olha, eu não sei resolver isso. Às vezes choro bastante. Não, mas eu não sei chora, resolver. tem que chorar muito. Bota pra Muito. fora. Nossa, Oxum. Faço É. cachoeiras. Nossa. Mas essa coisa do resolver, essa palavra também é cretina. Não? É. Eu acho essa palavra cretina da forma como a sociedade colocou. É assim, uma coisa que a gente fala na Caos é a questão do caos ser inclusão radical de todas as palavras. Eu não jogo palavra nenhuma fora. Então, se uma palavra tá me incomodando, eu olho pra mim e falo, ok, o que essa palavra significa dentro de mim? Qual é a mitologia dessa palavra dentro de mim? E o resolver, toda vez que alguém fala resolver pra mim, sempre vem a questão do checklist, assim, ó. Que você vai dando check, 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 check. Tá resolvido o dia de hoje, tá resolvido o mês de hoje, tá resolvido o relacionamento de hoje, tá resolvido... A gente volta e meia, quando tá trabalhando com a caosfera, a gente tá se provocando Sim. sair desse modelo mental. E é muito interessante, assim, como é que tem sido esse processo, assim. Eu e a Roberta, a gente vive muito isso quando a gente tá construindo, porque às vezes uma quer dar check. Não, tem que resolver isso. A gente tem uma tarefa hoje que a gente precisa dar essas respostas. Aí a gente. Então vamos preencher a lacuna. Preenchendo, porque o cérebro é ótimo, beleza. Eu tô repetindo um padrão. Sim. Eu tô repetindo uma resposta. Eu tô repetindo um comportamento de alguma empresa, de alguma coisa que eu já vi. Eu não tô criando. Eu não tô respondendo o que de fato eu e ela deveríamos criar. Eu tô só cumprindo o que precisa ser cumprido. E aí é muito interessante porque o que a gente está exercitando e é algo que a gente quer exercitar com as pessoas, com as empresas, com todos os lugares, é a arte de patinar. Você fica, qual é a arte de patinar? Você precisa construir alguma coisa, você precisa entregar alguma coisa pro seu chefe, você precisa fazer alguma coisa que o dizem do mundo prático, né? Se perde um pouco. Sim. Patina um pouco, não vai já tentando na resposta, sabe? Faz curvas. Porque Desvia, volta e faz observa. coisas que você acha que não tem nada a ver com aquilo. Porque você acha que não tem a ver com aquilo, mas aquela pergunta que você está trabalhando, ela está aqui no teu sistema nervoso, no teu cérebro, buscando a resposta. Se você vai e usa sempre as mesmas ferramentas, você está limitado. Sim, tem uma meditação que é muito legal, que eu dou esse exercício, que é a meditação do cubo. Então, toda vez que você tem um grande problema, ou um grande desafio, se você preferir
usar essa palavra. Desafio tem mais movimento que problema, vai. Pra mim, tudo tem Tudo tem movimento. movimento. É problema com movimento. Você olha para cada lado desse cubo pensando numa maneira diferente de solucionar. Então, você não resolve imediatamente. Então, você lembra, tipo, e eu falo isso para as pessoas que estão junto comigo, que têm aula comigo, que fazem vivência comigo. Eu faço isso também. Não preciso ter hoje, né? Enfim, não preciso ter o cubo na minha mão, mas eu, por exemplo, pega aqui esse pedacinho. Não, você tem um cubo mágico, quer um cubo mágico? Eu quero o cubo mágico. Então, o cubo mágico hoje tá... Então, sei lá, qual que é o brilhando. problema? Eu ia falar alguma coisa de estelionato, porque eu ia falar da culpa, depois eu volto nisso. Tem a questão do estelionato que eu sofri e é um lugar que me deixa muito ansiosa, eu tenho que resolver coisas com o advogado. E isso é o que tá me perturbando. Então, para cada lado, toda vez que eu ficar ansiosa com essa questão, para cada lado do cubo eu vou pensar em uma possibilidade de acontecimento pro que tá na minha cabeça. Então, são 6 possibilidades. Nisso, meu cérebro já deu uma desacelerada, meu batimento cardíaco também desacelerou, porque eu tô com todos os cenários possíveis, assim. Na verdade, tem muito mais possibilidades. Eu ia falar isso, obrigada. Não. Mas todos os cenários imediatos que me dariam mais tensão, me dariam medo, que me deixariam mais aflita, eles já teriam passado pela minha cabeça. Entendeu? Então, você imagina o cenário e imagina a resolução disso. O que aconteceria, tá? Na pior, isso é clichê, né? As pessoas perguntam, ou sei lá, eu via muito minha avó perguntar isso pra mim. No pior dos cenários, o que vai acontecer? Eu ouvia direto isso da minha avó. Então pronto, não vai morrer, então é isso. Então mas você sabe que você brincar com isso, extrapolar isso da questão dos 6 e olhar pra você assim, fala coisas absurdas. Vai chegar uma pessoa fantasiada de elefante e vai dançar não sei aonde. Aqui. Porque quando você traz o surreal para problemas objetivos, práticos. Você traz o surreal porque você tá alimentando o seu sistema nervoso a buscar curvas naquele problema. Entendeu? Então, quando a gente a gente tá falando do resolver, o que é resolver com o movimento? Quando você fala resolver com o movimento, pelo menos pra mim, quando eu falo, não me parece que se resolve. Parece que não se resolve nunca. Você resolve e tem uma outra questão, resolve e tem uma outra questão, resolve e tem uma outra questão. Porque a vida, ela é assim. Se a gente tá buscando resolver, eu preciso resolver todas as minhas questões. Você tá buscando o impossível dentro de você e aquilo é uma pressão do cacete. É uma pressão. Porque, bicha, você fala assim, não, eu preciso resolver. E quantas vezes eu caio nesse negócio que eu falo assim, preciso... Não, peraí. E isso é uma coisa muito mais interna do que externa. Porque, por exemplo, a gente tá falando, né, pra quem tá olhando é completamente lúdico e, sei lá, facilmente a pessoa que não tá acostumada com isso vai olhar e falar, 2 doidinhas, né, aqui. Eu acho um elogio. Mas isso pode ser no nosso interior mesmo, assim, sabe? Porque na vida, a gente vai lidar com os prazos, né? A pessoa tá trabalhando numa empresa, ela vai lidar com prazos, ela vai lidar com tudo isso. Então, aqui dentro a gente consegue fazer com que isso seja um pouco mais diverso, né? Um pouco mais diferente. E do lado de fora, talvez... Não na sua baia, no seu escritório, mas em algum lugar, em algum momento, você dá asa, né? Você dá oportunidade para aparecer de uma forma que te deixe mais fértil mesmo de ideias, mais fértil de sentimentos, fértil de sensações. Eu acredito que isso vai fazer com que qualquer outra circunstância seja muito mais possível de ser vivida. Com certeza. E eu acho que assim, em cima do que você está falando, eu estava lembrando, por exemplo, da última empresa que eu trabalhei, que foi a Globo. Eu acho que quando você traz isso, é o que a gente fala, né? O que está dentro está fora, o que está fora está dentro. Quando você traz isso como uma verdade de vida, você tá num time, eu liderei um time com 100 pessoas na Globo. Você começa a impactar o outro também nesse lugar. Sim. Entende? Então, assim, eu me lembro que, assim, eu era a mestra de dar curva na Globo. No sentido de, não na Globo, né? Mas, assim, nas pessoas, no sentido assim, peraí, não dá pra andar por aqui, então vamos por aqui. Não dá por aqui, vamos por aqui. Não vai por aqui, não vou por aqui. Então, e aí, tanto que se falava muito lá dentro, na época, quando eu liderava a VIL, que a VIL, a gente não sabe como é que a VIL resolve as coisas, mas a VIL parece uma lanchinha. Que ela vai entrando em tudo quanto é buraco. Porque eu fui trabalhando com o meu time a habilidade de fazer curva. Então, a curva, ela é prática. A curva, ela é objetiva. Quando você começa a perceber que, pô, aqui não dá pra passar.
Então eu vou pra lá. O que acontece muito, por exemplo, em meio corporativo? Aqui não dá pra passar. Como não dá pra passar? Eu vou quebrar esse E aí vidro. você perde um tempo. E aí eu fico aqui, entendeu? vidro, se Quebrando o machucando. vidro. Enquanto eu dei a volta, já tô lá dando volta na ilha, resolvendo tudo que eu tinha que fazer. É mais fluido mesmo, Entendeu? né? Então a fluidez, por mais que possam ter pessoas que estão olhando e falando assim, que doido. Vou te falar que esse negócio da doideira, de ser louca, eu já falei bastante aqui no programa. Eu tô chegando num lugar, Pan, que tá engraçado, porque eu tô me sentindo tão lúcida. Tão lúcida num lugar, assim, que eu tava vendo, eu até postei ontem uma frase da Fernanda Montenegro, que ela falava sobre isso, né? Que o visionário, diferente do que as pessoas percebem, ele é uma pessoa que ela tá lúcida, ligada à natureza, e ligada a esse lugar da presença, né? Da presença. Então, é interessante porque hoje acontece muitas vezes da pessoa falar assim, não, você tá doida. E eu continuo falando que aquilo não me impacta mais. Aí a pessoa começa a ficar, sentir sem graça. Porque, eu até já falei isso uma vez, eu acho que no final das contas ela pensa assim, peraí, ela que tá doida ou sou eu? Porque a gente tá vivendo uma sociedade, Pan, que se a gente não mudar a forma de pensar, a forma de navegar, até mesmo no mundo prático, objetivo, corporativo. Eu tô falando corporativo que é onde as pessoas falam, mas como é que é isso no mundo prático, onde você tem que resolver, onde você tem projeto para entregar? A gente tem que mudar sistemas. Entendeu? Então, se a gente muda, a gente fala muito que assim, a Caos, ela tem a provocação de ser um parque de inovação humano. Nós estamos em busca de um novo ser humano. Você é um novo ser humano? Vem pra cá, entendeu? Porque a gente está em busca de novos seres humanos, porque ser humano é uma construção. É algo muito... É isso, se você olha há 20 anos atrás, o que se achava que o ser humano era, sabe? Do que era possível fazer, não fazer. Muda. Muda e vai mudar. E fluir com a mudança, né? E mudança é movimento, então quando você coloca o movimento depois de cada verbo, né? Começa a fazer isso, pega qualquer palavra. Uma palavra te incomoda, fala, mas peraí, isso aqui com movimento, isso é um hack que funciona maravilhosamente. Porque você começa a mudar, você tá ensinando pro teu cérebro, falar, opa, outra imagem, outro arquétipo, outra forma de viver, outra solução. Aí você vai começar a dar fluxo interno, sabe? E a vida, ela é isso, né? Acho que a gente se entope de expectativa e aí estaciona, congela, trava quando tem um medo ou quando não sai, né? Quem foi que disse que a vida não ia ter isso, né? Aonde que você leu isso? Eu não sei, por que a gente achou que ia ser assim? Não tá escrito em nenhum lugar. Tá escrito que vão ter essas coisas que a gente vai atravessar, que a gente vai fazer curva, que vai ter... Faz muito mais sentido, se você for pensar, de ser dessa forma, porque a vidinha que a gente acha que é a perfeitinha, ela existe aonde? Nem no Instagram tá existindo mais, que o povo só tá colocando uns bafafá no Instagram, né? Só fofoca. Mas eu acho que é muito interessante, sabe? Eu sempre trabalhei com digital e eu sempre fui uma entusiasta da internet. E todo mundo fala, absurdo, porque a internet é a internet. Eu falei, não, primeiro vamos parar de terceirizar a responsabilidade, porque no final das contas estamos falando de nós. Exatamente. Né? A internet é só uma plataforma. É um braço nosso. Né? E aí a gente não... Eu acho que a gente está vivendo um momento, por mais que um monte de coisa ruim esteja acontecendo, né? Quando a gente fala de guerra, quando a gente fala de brigas e conflitos, etc. Eu sou uma... Eu continuo sendo uma otimista nesse lugar de que... Porque eu sou pessimista em vários outros, mas eu acho que eu sou uma otimista nesse lugar de que existe um momento de sociedade que está se revelando que quando a gente vai para vários canais ao mesmo tempo, a gente foi obrigado a lidar com uma exposição que a gente mesmo criou. Sim. A gente só vai sobreviver isso se a gente for para dentro. Se a gente não for para dentro, a gente não vai sobreviver. Então a gente criou algo para quebrar a gente mesmo. Exato, que é uma exposição pra gente mesmo, né? Porque não fomos escancarar ensinadas. Pra gente o que é de fato e não o que a gente escolheu pra escancarar pros outros, né? E eu acho que não tem outra saída, né? Estamos indo aí. Não tem. Eu sinto que a gente vive uma revolução humana. E a revolução nesse sentido de se revoltar, de se revolucionar,
né? A gente hoje está com os pássaros aqui andando no caos, assim. Eu acho que a sociedade é isso, entendeu? Como é que a gente consegue trazer a inteligência da massa nesse lugar, sabe? Uhum. Porque os pássaros, eles estão livres ali no indivíduo, e quando você olha, você pode ficar louco. Se você tá no meio, se tá num filme de Hitchcock e vem 99 pássaros em cima da sua cabeça, você fica... Morri. Já era. Já era. Acabou pra mim. Mas deu. entende o poder disso? Aham. Eu acho que quanto mais a gente assume que a gente tá vivendo uma revolução humana, sabe? De trazer o sentir, porque se a gente não trouxer... Eu estava vendo uma moça, ela é astrônoma ou trabalha com física, não lembro. E ela falando do Big Bang. E ela falava assim, o Big Bang, as pessoas falam muito que foi uma coisa do nada e tal. Eu acho muito mais interessante a gente entender que o Big Bang mostra que a gente é feito de pó de estrela, Sim. sabe? E o que isso significa? Quando a gente fala dessa genética, quando a gente fala desse corpo viajado, que pode ter vindo de uma rocha que parou aqui e criou várias outras coisas. A gente é a natureza, mas estamos aí dizendo que a gente precisa... Cara, não, tem um monte de coisa para entregar, um monte de coisa para fazer, e aí a gente deixa de ser natureza. Eu acredito que... Pode ficar Não, tranquilo, respira. Eu vou falando, eu vou vendo a sua carinha. Assim. Eu acredito que... Olha, entender a caosfera é um grande desafio para uns pares de anos aí, muitos anos, né? Mas eu acredito que se a gente conseguir, de verdade, equilibrar e trazer 10% do que você acredita que seja o interessante para os lugares que são mais pragmáticos, que são mais engessados, eu já acredito que a gente já dá uma bela de uma equilibrada, assim, sabe? Na organização das estruturas mesmo, assim, sabe? Não é muito. E obviamente que com 10% você fala assim, nossa, 12 seria bom também. Aí você vai mais um pouquinho e tal. Então né? Enfim, entre 8 e 80, você tem que ter duas possibilidades. Então você não precisa estar nenhum desses extremos. Mas eu acredito que quando as pessoas sentirem um pouquinho, né? Que é aquele respingo. Cara, às vezes a pessoa, depois de aposentar, eu já dei aula para idosos, eu tinha alunas que eu conversava muito sobre isso, sabe? Sobre aonde morava o que ela gostava de fazer com as mãos, né? Tipo, eu questionava muito isso. O que você fazia com as mãos quando você era criança? O que você gostava de fazer quando você era criança? Então, eu já dei aula para uma senhora que ela voltou a pintar com 70 e tantos anos. Acho que ela estava com 78. Por que ela não colocou pintura, sabe? Assim, tipo, ela falou assim, a minha vida me tomou. E ela voltou a pintar com quase 80. Então, existe um pouco disso que tem que fazer parte do nosso dia a dia, assim como escovar o dente faz parte, assim como tomar banho faz parte, assim como, sei lá, o happy hour uma vez na semana faz parte, assim como a entrega do relatório faz parte. Tem que ter espaço para isso, né? Só que só isso já é um grande avanço, a pessoa entender que isso aqui vai fazer ela ter um coração, né? Abrir mais o cardíaco, abrir até o mesmo frontal, que é onde ela vai precisar usar absurdamente no trabalho dela, né? E o trabalho dela vai fazer isso aqui, ó. Né? Vai. Então, eu acredito muito nisso, assim, 10% de uma experiência já vai fazer a pessoa se sentir bem. Quando eu termino uma vivência minha, seja o corpo tinta, que é a mais lúdica que tem, seja uma simples meditação, um exercício de mindfulness que seja, você comer alguma coisa com presença, sabe? Às vezes a pessoa come 2 vezes no ano um negócio com presença. Uma vez eu fiz com uva passa, e as pessoas saíram da dinâmica e falaram, meu Deus, eu nunca tinha percebido como uva passa é bom. E tem um monte de gente que nem gosta, né? Por isso que eu escolhi. Porque tem textura diferente. Eu também, eu sou apaixonada. Eu adoro. Nossa, não pega nem balinha, assim, sabe? Tipo, vira e mexe, tenho na bolsa. E como foi interessantíssimo para as pessoas, elas... Nossa, mas a gente ficou 5 minutos com o negócio, num alimento ali, e degustando, e conhecendo. E eu... Sei lá, na minha casa é um momento onde eu tô respondendo e-mail, minha filha tá assistindo
um negócio no celular, porque eu preciso terminar de... Poxa, você não vai conseguir mesmo ter meia hora só para olhar as pessoas e olhar a textura das coisas que estão no teu prato. Você sabe que, às vezes eu penso assim, eu trabalho muito com ciência, sabe disso, assim, de formas... Eu sou uma experimentalista, sou uma hacker crazy, vim para experimentar esse corpo até a última ponta. Isso é muito legal. E aí, é interessante porque às vezes eu olho, e assim, às vezes as pessoas acham que eu tomo coisas ou qualquer coisa parecida... Porque sabe o que é interessante? Eu falo, gente, as pessoas não sabem, mas consciência é uma viagem de LSD sem LSD. Quando você vai entrando num lugar de sentir, você tá andando na rua, aí você tá, sabe, você olha o sol, você acha bonito, as pessoas... Não é bonito no sentido, qual beleza? Não, é um prazer de ver a vida acontecer. Entendeu? E aí tem textura, aí tem... Parece que você tomou alguma coisa... Você vê a beleza das coisas acontecendo, você vê o porque belo tem, de verdade. entendeu? Eu não preciso tomar alguma coisa pra colocar aqui e falar assim... sabe? É muito legal você usar o seu corpo. Sabe? Porque assim, você vai passar pela vida aqui e depois quando virar pó de estrela, vai sentir saudade. Porque, na verdade, nem vai poder sentir saudade. Porque nem sentir saudade você vai ser apto a sentir, pelo menos, né? Talvez não. Às vezes a gente vai entender que pó de estrela também sente saudade. Só quando a gente morrer, vamos descobrir. A gente não consegue falar disso agora. Não consegue falar disso agora. Não tem mas propriedade. a questão... Mas a questão... Posso experimentar mais isso aqui? Não é bom? Não é bom? Deixa eu experimentar mais. Depois eu experimento o pó de estrela. Porque tem uma questão que eu falo assim... O corpo tem uma densidade que você consegue sentir a terra dentro de você, o mundo, né? Você tem vulcões, você tem geleiras, você tem lagos. E é um exercício, por isso que é importante a gente olhar para isso e tentar fazer com que seja parte do nosso dia a dia, porque é um exercício. Hoje, esse meu ano, acho que foi um dos anos mais desafiadores da minha vida. Eu acho que nos dias mais terríveis que eu tive nesse ano, tinha um momento de tanto que eu faço isso, né? Eu sempre falo também, treina quando tá tudo bem. Porque se você tentar começar um negócio quando tá tudo desafiador, pode ser um pouquinho mais desafiador. Então treina, né? Por exemplo, dando um exemplo do que eu mais faço, ensinar meditação. Medita quando tá tudo bem. Porque se você for usar de SOS na hora que o caos acontecer... Caos acontece já, amiga. Eu tenho que usar outro nome. Pegar ela no pulo do gato. Tem que usar outro nome. O pulo da gata. Na hora que você estiver na aflição, no meio da ansiedade, da aflição, dá nome às coisas. Mas sabe por quê? Quando a pessoa fala o caos, ela não tá responsabilizando os sentimentos, o que tá acontecendo, as pessoas. Aí o caos é o famoso boi de piranha, coitado. Mas coitado. Entendeu? Então joga o boi ali, coitado do boi também, entendeu? Mas eu tenho dado muito nome às coisas, assim, tipo, ao que fizeram comigo, ao que eu tô passando. Isso tem sido um grande exercício no meu ano inteiro, porque até pra eu não me sentir culpada, até por várias coisas, você começa a entender, o nome disso que fizeram é isso? Toda vez que você falar caos agora, você vai lembrar daqui, e aí você fala, não, peraí, não é caos não, aí você vai mudar. Eu vou dar o nome, vou dar o adjetivo certo. Eu tava contando um caso, que na verdade é uma metáfora, né, que tem a ver com isso que a gente tá falando. Eu brinco que, assim, a consciência, ela tem várias formas de se ver, né? Eu acredito que a consciência é muito mais sobre você se permitir ser, e aí o mistério, a gente fala, vamos dizer, se permitir ser o mistério, do que você colocar coisas que você não tem. O que eu quero dizer com isso? Eu brinco que, assim, imagina que você nasceu sem o braço esquerdo, mas é o que você acha. E todo mundo fala pra você, Pamela, você tem o braço esquerdo. Não, gente, eu não tenho. E eu só tenho esse aqui. E aí você vai e fica trabalhando só com um braço, porque você não acredita no teu braço esquerdo. Então, o que você acredita, o que você vê da sua estrutura, isso faz com que a sua estrutura exista ou não naquele lugar. E aí a pessoa foi trabalhando, fazendo, sei que até um dia que ela caiu e machucou o braço direito. E aí ela entra num desespero. Nossa. O que ela vai fazer? Aí ela cogita. E se o braço esquerdo de fato existe? Quantas vezes na sua vida você cogita, às vezes num momento de desespero, uma estrutura que sempre teve dentro de você?
Entende? E aí você começa a cogitar, se esse braço existe, aí começa a formigar, e você fala, peraí, tem alguma coisa aqui, Tem sabe? nervo, Tem tem sangue. aí de repente começa, pô, aí o corpo ele vai buscar um outro eixo, porque ele nunca reparou, o corpo ele, imagina, o sistema nervoso ele contou aquela história da carochinha que não tinha aquele braço. Uhum. E aí falou, não, peraí, então um outro eixo, é um outro equilíbrio, então é uma outra pessoa. E aí você, na verdade, vai perceber às vezes que você tem muitos braços, muitas pernas, muitas Mais, ferramentas mais internas. elasticidade, mais flexibilidade de pensamentos, mais paciência, mais. Mas acontece muito no momento do desespero, que é válido também, entendeu? Eu acho que assim, quando eu tive a separação pra mim, hoje eu olho, eu falo que a Vanessa que existe, nossa, a separação, ela é totalmente parte de mim, Aham. entendeu? Sim, tudo que acontece acaba virando parte da gente, né? Porque como é que a gente, né, desconecta? Mas é que tá, é você trazer o aprendizado daquele lugar para aquele lugar se tornar ferramenta. Sim. Porque senão tem muita gente que fala assim, não, bola pra frente, esquece o passado. Não, o passado tá on. isso me dá desespero, inclusive. Que tal? Porque, meu amor. Caos é passado, presente e futuro, agora! Não dá. Não, me dá desespero. Não, pra quem, né, falei pra vocês, meu amor, fui forjada no caos, né? Então, assim, são coisas acontecendo o tempo inteiro, ao mesmo tempo, tudo junto, vamos embora. Então, não dá, gente, tira minha vida inteira se for bola pra frente. É porque Quem eu sou? Você é fruto de tudo isso, né? Você é fruto de tudo isso. Não. E pode acontecer que num momento você não esteja, tô falando você no genérico, às vezes você olha pra você e você não tá feliz com quem você é. Eu vou dizer uma coisa, todas as vezes que eu voltei em lugares que eu me julguei pra caramba, e vou falando na questão do julgamento, e eu passei por um lugar de perdão, porque eu não sabia, eu dei o que eu tinha naquele momento, cara, o lugar que eu achava era feio começa a ficar bonito. Sabe? Porque quando você traz o aprendizado, você pode replicar em outros lugares da sua vida, sabe? Eu falo que quando você não aprende, aquilo vai bater na tua cara de novo. De uma outra forma, por uma outra pessoa, por uma outra situação. Porque, de novo, a vida é aquela rede que eu tava falando. O amor você joga pra cá, vem de lá. Você bate em alguém aqui, vem a violência do outro lugar, entendeu? Então, todo o aprendizado Pan, eu vou te falar assim, a causa ela é fruto muito de uma consciência de campo mesmo, entendeu? É evoluir como ser humano, né? A Lucilena Galvão, ela fala muito isso, que é nosso principal papel aqui, né, existindo, é evoluir como ser humano. Então, antes do melhor lugar no trabalho, do melhor lugar, seja lá onde for, é você entender o que é, quais são as questões que você tem que evoluir, né? E não tô falando só do que é bom, não, porque eu acho que a gente né? A gente é tudo. A gente é o bom, a gente é o mal, a gente é a alegria, a gente é a tristeza. Às vezes a gente é a alegria e a tristeza ao mesmo tempo, que é isso que eu tenho vivido muito nesse meu ano, assim, sabe? Tipo, todos os dias eu falo, cara, eu tô muito triste, mas tô muito feliz com essa coisa que aconteceu. E é isso, eu sou essa hoje, extremamente triste e feliz pontualmente com isso, e vou vibrar e vou brindar sobre isso. Mas eu acredito muito que esse é nosso maior papel. Eu tento fazer com que isso esteja presente na minha vida, e eu gosto de falar muito sobre isso, assim, sabe? Porque os dias vão passar e eu acredito que a gente tem que usá-los da melhor maneira. E como foi que você falou? Achei tão lindo o jeito que você falou. Eu vou me usar, como foi? Eu não sei, eu falo muita coisa. Eu vou voltar no episódio pra poder... eu vou me experimentar. Eu vim pra me experimentar. Eu preciso usar esse corpo. É isso. Então, usar o corpo de todas as formas possíveis pra fazer um grande experimento aqui, nessa existência. E pra mim, isso é a gente dar valor ao que a gente tem, que é o nosso veículo, assim, sabe? Que é nosso corpo, nossa alma, nossa mente, nossas emoções, nosso espírito. E tentar fazer com que o que é o mais coerente pra você, que amanhã pode ser outra coisa, mas é a gente ir tentando evoluir. E a gente vai errar, né? E aí... Porque a evolução também não é uma linha reta. Nunca vai cima, ser. Entendeu? A evolução... eu gosto muito de falar, não sei se eu já falei aqui, mas se eu já falei, enfim... Fica 2 vezes. Eu falo de sempre para pensar na evolução de um bloco de carnaval, ou de uma escola de carnaval. A escola de carnaval, ela é
né, julgada pela evolução, né? Um dos Bom. quesitos E olha como é que é. O que é a evolução? A evolução está muito relacionada, né, na harmonia daqueles É. movimentos. Aliás, harmonia é uma das palavras que eu mais amo. Que também é outro quesito, né? Que da questão da. Então, eu falo que tem uma inteligência da massa ali. Eu brinco que assim, você tá desfilando, quem desfilou hoje desfila em carnaval, em escola de carnaval, vai saber o que eu tô falando. Você tá ali, de repente alguém brinca, olha o buraco! Aí tem que tampar o buraco. Aí você vai dançando pra tampar o buraco. Aquilo é uma evolução. E você evolui como? Rodando. Você evolui no movimento circular. Não é essa evolução, entendeu? Eu acho que a evolução, a gente precisa quebrar as linhas retas na cabeça. Não que as linhas retas não existam. Mas é que, às vezes, você tá vendo, vou pegar um exemplo aqui. Você tem aqui, né? Aqui você tem uma linha reta. A linha reta é só um recorte de visão. Às vezes você não tá vendo isso aqui, nem isso aqui, entendeu? Então a pergunta é o quanto você abre a tua visão e você começa a ver outras coisas que podem inclusive conectar as pontas dessa linha reta num círculo único, sabe? Então, só que a gente precisa treinar essa visão abstrata, esse lugar espectral, esse olho de peixe que eu gosto de dizer, entendeu? Que é você começar a treinar, é exercício, porque a consciência ela vem através de exercício. Senão na pancada, vem também na pancada, né? Mas daí o sofrimento pode ser um pouquinho... Mas o sofrimento aí faz parte, né? O sofrimento, ele também é uma experiência do corpo, né? Ele às vezes é aquele vulcão ali que fala, caraca, meu Deus do céu. Se você vivê-lo e aprender E aprender, com ele, exatamente. Então, olha, vou falar uma coisa pra você que me veio aqui agora. Não me mata. Eu sei que a gente tá chegando no final, mas eu vou pedir pra você se apresentar de novo. Que eu quero ver a terceira via de Pamela Otero. Meu Deus do céu. Caotizando o PAN em 2 segundos. Ai, gente, olha. Respira e vai. Vamos lá. Eu sou a Pamela Otero. Sou a viajante aqui da Caosfera de hoje. Gente, pra saber quem eu sou, você vai ter que embarcar aqui junto comigo e acho que a cada dia eu vou ser uma pessoa diferente. E espero que mais feliz, mais consciente, mais permissiva, que mais que eu quero ser? Não sei, que dance junto com o caos, né, em movimento. Que mais que eu posso falar de quem eu sou? Tô falando mais de quem eu quero ser, né? Tô cocriando. Eu só tô rindo aqui, porque eu achei maravilhoso que você saiu do que você é pro não saber, assim, e pros sonhos, e pras aspirações, e pra lugares. Você tá puxando movimentos, Tô né? puxando movimento e vamos dançar junto. Gente, vocês conhecem a Pamela Otero? Dá vontade de ficar mais tempo falando, né? Mas é isso, porque eu brinco e eu falo com todo mundo, gente, isso aqui não é um podcast, é uma enganação, não é podcast, isso aqui é uma experiência, é um laboratório de presença, é uma obra aberta, é um lugar da gente se experimentar e eu acho que cada um que vem aqui está contribuindo para provocações em lugares diferentes. Em mim, em você mesmo, em quem está escutando, porque, minha amiga, a gente não vai fazer essa revolução humana sozinho, não. Não vamos. Não, a gente precisa acordar, sabe? Porque essa mesma astrônoma falou assim, ou as pessoas vão começar a se matar, ou elas mudam a forma de ver o mundo. E aí mudar a forma de ver o mundo... vamos nascer de novo, gente, não tem problema não, a gente nasce, morre, porque o ciclo, ele precisa ser integrado pra gente conseguir navegar nesse planeta que ele é circular, ele é redondo, né, enfim, então a gente descobriu que ele também é quadrado, mas é redondo, pelo menos o que eu soube. E você sabe que você me deu, assim, ter vindo aqui me deu a resposta que eu transito muito, né, entre os universos, né, do corporativo, empresa, né, a arte e, enfim, trouxe a peça para o Rio de Janeiro na guerrilha, sem patrocínio, poucos apoios e as pessoas que não são artistas, até alguns artistas me perguntando, mas o que fizeram essa loucura? A resposta é isso aqui, entendeu? É porque eu não ia encerrar o ano sem me permitir
fazer algo que alimenta tanto a minha alma, né? É um movimento, não é um movimento tranquilo, é um movimento extremamente cansativo. Cheguei hoje de manhã e vai para um lado e vai para o outro, e monta cenário, e desmonta cenário, e limpa um negócio, e a gente faz tudo. São 3 atores, a gente faz tudo na peça, no espetáculo Adultério Não é Crime. E então, eu acho que isso me ajudou até a entender o porquê de eu fazer isso. Porque não tinha como ser diferente, gente. Isso me alimenta, isso me faz ser viva, né? Eu espero que você continue se experimentando. Acho que não tem como ser diferente, Ivan. Se Deus quiser. Porque eu quero. Ah, é isso. Criadora e criatura de si mesmo. Gente, Pamela Otero. Foi um prazer. Vou fazer a 4ª vez, não vou não. Vou brincar.